Portugal, 1917. A Europa sangra. Os campos estão cheios de cadáveres. As mães choram. Os pais não acreditam mais. A guerra não só mata corpos, mata almas. A fé se esfria, o mal se disfraz de progresso e no horizonte se levanta uma sombra: o comunismo. A Rússia se prepara para levantar um regime que perseguirá a Deus com fúria demoníaca. A humanidade está ao redor do abismo, mas em um rincão pobre de Portugal, 3 meninos pastores oram. Não têm poder nem estúdios, não sabem o que é uma revolução nem uma guerra mundial. Só sabem orar e amar a Deus. Lucia, 10 anos. Francisco, 9. Jacinta, 7. Inocentes, humildes, valientes. O céu os escolheu para uma missão que estremecerá o mundo. Uma missão selhada com sangue, sacrifício e um milagre que mudará a história. O que tem de especial em Fátima? Fátima foi a resposta do céu a um mundo que se esqueceu de Deus. Foi um grito materno de alerta e amor. Foi a aparição da Virgem mais documentada da história. E foi também uma história de dor, porque antes do milagre houve prisão. Antes dos aplausos houve risadas. Antes do sol que dançou, houve lágrimas de crianças que ofereceram tudo para a salvação do mundo. Esta é a história real, não adornada, não suavizada. Esta é a história de 3 pequenos gigantes da fé e de uma mãe que desceu do céu para suplicar por seus filhos. E você que está escutando isto também faz parte deste mensagem. Não está aqui por acaso. Hoje, há mais de 100 anos, a mensagem de Fátima não acabou. Porque a guerra continua, mesmo que não se veja sempre. Porque o inferno é real, mesmo que se negue. Porque o rosário ainda é uma arma. E porque o coração de uma mãe ainda espera nossa resposta. Neste viagem, você conhecerá o que o mundo quis silenciar. Verá o que muitos não querem ver. E descobrirá por que Fátima não é história antiga, mas profecia viva. Antes de que o céu se abrisse, antes de que a senhora vestida de luz descesse para a cova da Íria, 3 filhos foram visitados por um enviado do Altíssimo, um ser brilhante. Não era imaginação, não era um sonho, era um anjo, o anjo da paz. Luzia 2 santos inteligentes e firme. Era a maior. Francisco, seu primo, era contemplativo, silencioso. Sua alma parecia olhar mais além deste mundo. Jacinta, a mais pequena, era amável, sensível, mas de um coração imenso e valiente. Viviam em Aljustrel, uma aldeia pobre em Fátima. Cuidavam ovelhas, rezavam o rosário mesmo que no começo de forma apurada, e viviam como tantos outros filhos rurais, mas algo os distinguiu. Uma alma limpa, uma fé sem sombras. E isso é tudo o que Deus precisa. Primeira aparição do anjo. Primavera de 1916. Estavam em uma caverna, refugiando-se do calor. De repente o ar mudou. Uma luz branca, brilhante como o cristal, desceu em frente deles. E ali apareceu um jovem lindo, de uma beleza que não parecia deste mundo. O anjo disse: Noteman, sou o anjo da paz. Orem comigo. E se arredondando, inclinou a cabeça até o chão. Os filhos o imitaram. E o anjo rezou: Meu Deus, eu acredito, adoro, espero e te amo. E lhe peço perdão pelos que não acreditam, não adoram, não esperam e não te amam. Ensinou-lhes essa oração e desapareceu. Segunda aparição. Verão de 1916. Passaram semanas. E enquanto cuidavam as ovelhas, perto do poço do arneiro, o anjo voltou. Desta vez mais solene e mais direto. Disse-lhes: orem, orem muito. Os corações de Jesus e Maria têm símbolos de misericórdia para vocês. Orem constantemente e façam sacrifícios em reparação pelos pecados com que Deus é ofendido. Lúcia perguntou: e como faremos sacrifícios? O anjo respondeu: de tudo o que possam, ofereçam sacrifício, como ato de reparação pelos pecados e pela conversão dos pecadores. Desta forma, atrairão a paz sobre sua pátria. Sobretudo, aceitem e suportem com paciência os sofrimentos que o Senhor lhes envia. Era uma mensagem claro, mas duro para crianças tão pequenas. Ainda assim o aceitaram com amor. E desde aquele dia, começaram a oferecer cada moléstia, cada calor, cada fome como sacrifício.
Começaram a viver por outros, a sofrer por amor. Terceira aparição, outubro de 1916. Na terceira e última visita, o anjo apareceu com um cálice em uma mão e uma hostia suspendida sobre ele. Da hostia caíam gotas de sangue que encheram o cálice. Deixou o cálice e a hóstia suspendidos no ar e se prostrou com o rosto em terra. Rezou 3 vezes. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, te adoro profundamente e te ofereço o precioso corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sagrados do mundo, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele é ofendido e, pelos méritos infinitos de seu Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria, te pedo a conversão dos pobres pecadores. Depois deu a Sagrada Comunhão a Lúcia, com a hóstia, e a Francisco e Jacinta com o cálice. Disse-lhes: comam e bebam o corpo e a sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ofendidos pelos homens ingratos. Reparem seus crimes e consolem seu Deus. E desapareceu. Desde aquele dia, os meninos não eram os mesmos. Francisco se tornou cada vez mais silencioso, procurando estar sozinho com Jesus. Jacinta chorava pelos pecadores, oferecia tudo pela sua conversão. Lúcia liderava, guiada por uma sabedoria que parecia de adulta. Estavam sendo preparados para receber a Reina do Céu. 3 meninos, 3 visitas celestiais, só mensagem: reparar, consolar, amar. Através deles, o céu nos recordava o que o mundo havia esquecido, que a salvação custa, mas o amor o torna possível. E assim começou a preparação invisível dos corações escolhidos. Desde aquele dia, algo extraordinário começou a crescer no interior desses meninos. Um fogo, um amor por Deus que os impulsava a fazer coisas inimagináveis para sua idade. Já não viviam para si mesmos. Viviam para reparar os pecados do mundo, para consolar a Jesus e a Virgem. Domingo 13 de maio de 1917. Era uma manhã, como qualquer outra na Cova da Íria. Os campos verdes ondavam sob o sol. E os 3 meninos pastores, como tantas vezes antes, tinham saído com suas ovelhas. Lúcia, Francisco e Jacinta não sabiam que aquele dia, suas vidas e o destino do mundo estavam a ponto de mudar para sempre. Sem nuvens no céu, um relâmpago cruzou o ar. Estranhados, os meninos pensaram que uma tormenta se aproximava. Começaram a reunir o rebanho para voltar para casa, quando um segundo do relâmpago os detuviu. E então o viram. Em cima de uma pequena encina de pouco mais de 1 metro, se levantava uma senhora. Uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol. Suas mãos unidas em oração. Um rosário caia entre seus dedos. Seu rosto sereno, doce, mas majestoso. Era a beleza do céu em presença, e sua luz não só os envolvia por fora. Ela penetrava o coração. Fazia-lhes queimar o coração de amor. Lúcia foi a única que falou. "De onde é você?" perguntou. A senhora respondeu com voz suave, que parecia a música do paraíso. "Sou do céu." Lúcia se atreveu a mais. "E o que quer de nós?" A senhora respondeu. "Venho pedir-lhes que venham aqui durante 6 meses em seguida. No dia 13, à mesma hora. Depois lhes direi quem sou e o que quero. Depois voltarei uma 7ª vez." Lúcia perguntou se iriam ao céu. "Sim, irão", respondeu a Virgem. "Mas Francisco terá de orar muitos rosários." Lhes pediu quererem oferecer-se a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele queira enviar-lhes em reparação pelos pecados com que é ofendido e por a conversão dos pecadores. Os 3, sem dúvida, responderam. "Sim, queremos." A senhora sorriu com doce, sorriso que ficaria gravado em seus corações para sempre. Ela disse: "Terão de sofrer muito, mas a graça de Deus será a sua fortaleza." Ao pronunciar essas palavras, abriu as mãos, e de suas mãos saiu uma luz tão intensa, tão pura, que os envolveu. Não era uma luz comum, era a luz de Deus. Os meninos se viram a si mesmos dentro dessa luz. Caíram de rodilhas e começaram a orar. "Ó Santíssima Trindade, eu te adoro. Meu Deus, eu te amo no Santíssimo Sacramento.
Francisco não ouvia as palavras da Virgem, só via, mas isso era o suficiente. Ele entendia com o coração. E o que viu, nunca o esqueceria. Ao terminar, a Virgem lhes pediu algo simples, mas poderoso: orar o rosário todos os dias para alcançar a paz do mundo e o fim da guerra. E desapareceu lentamente, se levantando para o céu, até se desvanecer na imensidade. Ficaram ali em silêncio. Não falavam, não podiam. Algo sagrado os havia tocado. Jacinta, com os olhos ainda brilhando, foi a primeira a quebrar o silêncio. Que linda era a senhora! Eu a vi. Começava a missão. Uma missão que os levaria ao dolor, à burla, à cruz, mas também ao coração mesmo de Deus. A notícia correu como o vento nas aldeias. Próximas, 3 meninos dizem ter visto a Virgem em Fátima. No início, apenas suas famílias o sabiam, mas em poucos dias toda a região falava sobre isso. E então começou o calvário. Os vizinhos se enganavam. Os amigos deixavam de falar. Mesmo alguns familiares se enganavam. Diziam, são coisas de meninos, mentiras, alucinações, outros mais agressivos. São falsos. Estão inventando tudo por atenção. A Lúcia, em particular, a humilhavam em casa. Sua mãe, Maria Rosa, era profundamente religiosa, mas não a acreditou. A acusava de mentir, de fazer a família ridícula. A obrigava a confessar que tudo era um invento. Lúcia, entre lágrimas, se mantinha firme. Não menta, mãe. Vi a senhora. Alguns adultos começavam a ir à cova da Íria. Por curiosidade ou por devoção. Outros iam só para rir. Se enganavam com os meninos. Lançavam palavras duras. Diziam loucos. Perguntavam detalhes, só para depois acusá-los de contradições. Era como se o mundo inteiro se tivesse levantado contra 3 meninos. Francisco sofria em silêncio. Rezava. Jacinta chorava. Não por ela, mas pelos pecadores. Lúcia resistia, embora o coração se rompesse cada dia. Mas os meninos não deixaram de ir à cova. Cada dia rezavam o rosário, mesmo quando ninguém os acompanhava, mesmo quando todos riam. Fátima não foi uma história de glória imediata. Primeiro foi uma história de rejeição, de fé perseguida, de meninos desprezados, por não mentir. E, no entanto, não se renderam, porque quando se viu o céu, tudo o resto perde importância. Depois de cada aparição, os meninos não voltavam para casa iguais. As palavras do anjo e depois da Virgem não só mudaram seu coração, transformaram sua forma de viver. Lúcia, Francisco e Jacinta entenderam que o amor não é apenas sentir, é oferecer, reparar, consolar a Deus. Não se lhes pediu fama nem grandes obras. Se lhes pediu algo muito mais difícil: renunciar ao consuelo, ao descanso, à comodidade, à sua infância. E eles responderam com uma generosidade que estremece. A fome como oferta. A mãe de Lúcia preparava pão e leite para levar ao campo. Mas eles, sem dizer nada, começaram a dar-lhe aos pobres meninos que encontravam pelo caminho. Ficavam o dia inteiro sem comer. Sentiam fome, sim, mas ofereciam-a pelos pecadores. Por amor, o cilício improvisado. Jacinta propôs um dia usar uma corda na cintura como penitência. Não era uma corda suave. Era grossa, áspera. A amarravam presa debaixo da roupa e não a retiravam. Nem para dormir. Faziam-lhes feridas. Às vezes sangravam a pele, mas calhavam. Apenas quando Lúcia descobriu que Jacinta estava branca de dor, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Jacinta respondeu com docimento: é pelos pecadores, para que não vão ao inferno, descalços sobre pedras e espinhas. Começaram também a caminhar descalços sobre pedras, zarzas ou espinhas. Às vezes até sangravam, mas cada passo, cada ferida, era uma oração silenciosa oferecida a Deus. O calor abraçado como cruz. Durante os calorosos veranos de Fátima, enquanto todos procuravam sombra, ele se expôs ao sol sem se queixar. Quando alguém lhes dizia que não tinham calor, eles respondiam: oferecemos a Deus. Eram meninos e estavam dispostos a sofrer como os mais grandes santos. Ninguém lhes exigiu isso. Ninguém os obrigou. Foi o fruto puro do amor que brota apenas de almas que viram para o céu.
Segunda aparição. Havia passado um mês desde aquela primeira visita da senhora, vestida de luz, no dia 13 de junho de 1917, os meninos retornaram à Cova da Íria. Desta vez acompanhados por uma pequena multidão. A notícia do dia 13 de maio havia se movido como fogo entre as pessoas. E mesmo que muitos fossem curiosos ou escépticos, outros já intuíam que algo do céu estava acontecendo. Lucia, Francisco e Jacinta chegaram, como sempre, com o rosário em mão e com a alma aberta. De repente, um relâmpago. Depois a senhora, sempre sobre a encina, sempre vestida de branco brilhante, com seu coração rodeado de espinhas. Lucia perguntou: "O que quer de nós, senhora?" E a Virgem respondeu suave, mas firme: "Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que rezem o rosário todos os dias e que aprendam a ler." Os meninos escutavam, mas Lucia não pôde evitar um dolor que começava a crescer em seu coração. Reuniu valor e perguntou: "Nos levará ao céu?" A Virgem disse: "Sim, a Jacinta e Francisco me levarão em breve, mas você ficará aqui por mais tempo. Jesus quer servir-se de ti para me dar a conhecer e amar." Lucia ficou em silêncio. Não queria ficar sozinha, não queria que seus primos se foram, mas aceitou como apenas os santos aceitam. A Virgem lhe disse: "Sofres muito por ficar sozinha? Não tenha medo. Meu imaculado coração será seu refúgio e o caminho que lhe levará até Deus." Nesse momento, os meninos viram algo profundamente simbólico. O Imaculado Coração de Maria, rodeado de espinas que o machucavam profundamente. Era o sofrimento de uma mãe por os pecados de seus filhos. A Virgem não falou com dureza, não exigia, não condenava. Apenas mostrava seu coração ferido e pedia reparação. A aparição terminou como a anterior. A senhora se elevou para o céu suavemente, enquanto a luz celestial batia o lugar. Mas dessa vez algo havia mudado. Lucia sabia que Francisco e Jacinta partiriam em breve, e também que sua missão apenas começava. Essa aparição foi mais do que um encontro celestial, foi uma revelação, porque enquanto o mundo seguia seu curso de guerras e ódios, o céu oferecia um refúgio, um lugar seguro no meio do caos. Um coração que queima de amor, mas que também sangra por nossas indiferenças. E hoje, mais de um século depois, essa promessa continua viva. Meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará até Deus. Terceira aparição da Virgem. 13 de julho de 1917. A Cova da Íria se enche. Mais de 5.000 pessoas se envolvem ao redor dos 3 meninos. Muitos não veem nada, mas sentem que algo diferente está acontecendo. O céu está silencioso, o ar parece suspeito. Os meninos de rodilhas rezam o rosário e, como as outras vezes, um relâmpago. Depois uma senhora desce entre a luz, vestida de branco com um coração ferido por espinas. A Virgem volta. Lucia lhe pergunta: "O que quer de nós, senhora?" A Virgem responde: "Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem rezando o rosário todos os dias para obter a paz do mundo e o fim da guerra." Lucia volta a perguntar: "Gostaria de pedir-lhe que nos diga quem é e que faça um milagre para que todos creiam que Vossa Mercê nos aparece." A Virgem responde: "Em outubro direi quem sou e o que quero, e farei um milagre que todos verão para que creiam." E foi então quando o céu abriu os olhos dos meninos, e o que viram não era beleza, não era paz, era o inferno. Em frente a isso se abriu uma espécie de mar de fogo. Submergidos nele estavam demônios e almas humanas entre gritos, gemidos de desesperação. Havia formas horríveis, indescritíveis, como sombras que queimavam sem morrer. Tudo se movia, como braços negros levados pelo vento. Os meninos gritaram. Foi uma visão breve, mas deixou uma marca eterna. A Virgem disse com tristeza: "Há visto o inferno onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado." Depois da visão do inferno, a Virgem ensinou uma oração que pediu fora rezada, depois de cada 10ª do rosário. É uma súplica simples, mas poderosa. "Ó meu Jesus, perdoe nossos pecados. Livre-nos do fogo do inferno.
Leve ao céu todas as almas, especialmente as mais necessitadas da tua misericórdia. Era uma mensagem para todos, não só para os meninos. O céu não falava em símbolos vazios. Falava, claro, com amor, mas também com urgência. Depois do 13 de julho, Fátima não era mais apenas tendência celestial. Era uma espada luminosa, um chamado ao combate espiritual. Os meninos, especialmente Jacinta, mudariam profundamente depois de ver o inferno. Já não viviam só para jogar ou orar. Viviam para oferecer-se, para reparar, para consolar a Deus e salvar almas. E tu que escutas isto, não és um espectador, porque hoje o mensagem continua vivo e o mundo continua quente. 13 de agosto de 1917. Os meninos se preparam para ir à cova da Íria. As pessoas os esperam 1000 vezes, mais do que nunca. Todos esperam um milagre. A senhora é uma señal do céu, mas algo inesperado acontece. Ao chegar, os meninos são interceptados, não por multidões, não pelo clero, mas pelo poder político. O administrador do município de Vila Nova de Ourem, Arturo de Oliveira Santos, maçom e feroz opositor da igreja, manda chamar os 3 meninos. Os convence com uma escusa e os sequestra. Os encerra. Primeiro em sua casa, depois os leva à prisão do povo. Lá, em uma celda com criminosos, os pastorcitos se olham e oram. Se arredondam no chão sujo, recitam o rosário, cantam hinos e dão testemunho. Os prisioneiros, endurecidos pela vida, observam em silêncio. Algo se move em seus corações. Lúcia os guia. Jacinta chora. Francisco cala, mas sua paz contagia. E então algo surpreendente acontece. Os prisioneiros oram com eles, mas o calvário não havia terminado. O administrador tenta retirar o segredo. Luta, ameaça, pergunta de novo e de novo. Diz que serão cozidos em azeite e que se não falarem, morrerão. E o que fazem esses garotos? Não traição, não cedem, não inventam. Calam, por fidelidade à senhora. Jacinta sendo levada ao caldeirão. Diz a Lúcia, se você ver que me matam, diga à minha mãe que morro por amor a Nossa Senhora. Mas era tudo uma mentira, uma prova cruel, uma tática para quebrá-los. E falhou. No 15 de agosto, depois de 2 dias de pressão, os garotos são liberados. A multidão os recebe com lágrimas e orações. Não havia aparição naquele dia, mas houve uma leição celestial que até os mais pequenos podem ser invencíveis, se sua força está em Deus. A Virgem aparece em privado, no 19 de agosto, enquanto pastoreavam em Balinhos. A Virgem finalmente aparece, não em frente a milhares, não com sinais visíveis, apenas com tenacidade e consolação. Quero que continuem vindo à cova da Íria, no dia 13, e que continuem rezando o rosário todos os dias. Em outubro, farei o milagre para que todos creiam. Se não tivessem levado você à aldeia, o milagre teria sido maior. E com tristeza, lhe pedi para continuar oferecendo sacrifícios por os pecadores, por a paz, por o amor. Desde então, Jacinta se torna mais recolhida, Francisco mais contemplativo, Lúcia mais firme. Sabiam que sua missão não era ser creídos, nem ser admirados, era ser fiéis. Mesmo que dolisse, Fátima não foi apenas visões e orações. Foi prova, foi cruz, foi prisão. Mas também foi vitória interior, porque nessa celda, 3 pequenos venceram um mundo que não entendia o valor do sacrifício nem o poder da fé. A guerra continua devorando vidas. O mundo está cego, mas em Fátima, algo continua acontecendo. As multidões crescem. Os rumores se expandem. Alguns vêm com fé, outros por curiosidade, alguns para rir. 13 de setembro de 1917, mais de 20.000 pessoas se reúnem na cova da Íria. O céu está limpo, o sol brilha, e os meninos, como sempre, se arredondam e esperam. De repente, a senhora aparece, linda, luminosa, maternal. Continuam rezando o rosário. Em outubro, também virá São José com o menino Jesus para bendecer ao mundo, e se vai. Entre o silêncio do vento e o murmúrio do mistério, chega outubro, o dia prometido. 13 de outubro de 1917, Fátima se torna o coração do mundo. Mais de 70.000 pessoas,
debaixo da chuva, no barro de rodilhas, esperando o impossível. Campesinos e jornalistas, crentes e escépticos, mulheres e soldados, meninos, todos estão lá. Os pastores chegam, empapados, rezando, e de repente, Lúcia grita: silêncio, Nossa Senhora está vindo. A Virgem aparece sobre a encina, mais brilhante do que nunca. Lhes diz que a guerra terminará em breve, que o mundo deve deixar de ofender a Deus. Lhes revela seu nome: eu sou a Senhora do Rosário. E então levanta as mãos para o céu, e acontece o impossível, o milagre do sol. As nuvens se abrem, o sol aparece como um disco de prata. Gira, vibra, se sacude, muda de cor: verde, roxo, azul, amarelo, e de repente cai. Sim, o sol cai, como se estivesse a estrelar-se sobre a terra. As pessoas gritam, choram, pedem, alguns se confessam em voz alta, acreditam que é o fim do mundo, e depois tudo se detém. O sol volta ao seu lugar, as roupas antes mojadas, secas, o barro desaparecido, a multidão atônita. Nesse momento, os meninos veem mais. São José com o menino Jesus, bendizando ao mundo. Jesus com Nossa Senhora dos Dores, a Virgem do Carmo com o escapulário. O céu se abriu e falou. A imprensa confirma, e desta vez ninguém pôde negar. Os jornais o registram, os escépticos o descrevem. O milagre foi público, foi real e aconteceu exatamente como a Virgem havia prometido. Fátima não terminou em 1917. Quando o sol dançou no céu, não foi o fim, foi o começo. Jacinta e Francisco morreram rápido, como a senhora havia anunciado. Morreram com o olor à santidade, mas Lúcia ficou, e com ela ficou o peso do segredo. Lúcia foi enviada a um convento, primeiro às Irmãs Doroteias. Depois, anos depois, entrou como carmelita descalça abaixo. O nome de Irmã Maria Lúcia do Imaculado Coração. Muitos pensaram que sua vida se tornou tranquila, mas não. Lúcia viveu com uma cruz silenciosa. Há de saber e não poder falar, há de lembrar rostos, lágrimas, palavras do céu, e calharas por obediência. O segredo dividido em 3 partes. A Virgem revelou aos filhos uma mensagem em 3 partes. Lúcia escreveria anos mais tarde do que viu e o que sentiu. Este é o chamado segredo de Fátima. Primeira parte do segredo: a visão do inferno. Lúcia descreveu o que nenhum filho deveria ver e o que o mundo se nega a aceitar. Vimos um mar de fogo embaixo da terra. Submergidos nesse fogo, demônios e almas humanas. Entre gritos de horror, desesperação, os demônios eram negros e transparentes, com formas horríveis. Tudo isso durou um instante, mas nunca o esqueceremos. A Virgem lhes disse: há visto o inferno onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Segunda parte. Uma profecia para o mundo. A Virgem continuou: se fizer o que lhes digo, muitas almas se salvarão e haverá paz. Mas se não, haverá outra guerra pior, começando debaixo do pontificado de Pio XI. Para evitá-la, pedirei a consagração da Rússia ao meu coração imaculado e a comunhão, reparadora dos primeiros sábados. E avisou que se a Rússia não fosse consagrada, espalharia seus erros pelo mundo, promoveria guerras e perseguições. Os bons seriam martirizados, o Santo Padre sofreria muito e muitas nações seriam aniquiladas. Mas adicionou uma promessa: finalmente meu coração imaculado triunfará. O Santo Padre me consagrará à Rússia, que se converterá e concederá ao mundo um tempo de paz. Terceira parte. O mistério revelado no ano 2000. A terceira parte foi escrita por Lúcia em 1944 e selhada. O Vaticano não a revelou até o ano 2000. Lá se descreve uma visão simbólica: um obispo vestido de branco, que os meninos intuem como o Papa subiu uma montanha inclinada, entre cadáveres de mártires. Ao chegar ao topo, é assassinado. Junto com ele, bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis caem mortos sob a cruz. Os anjos recolhem o sangue dos mártires e o derramam sobre as almas que se aproximam de Deus.
Muitos interpretam isso como uma profecia do século XX. As perseguições comunistas, o atentado contra João Paulo II em 1981, os milhões que morreram por ódio à fé. Outros acreditam que ainda não tudo aconteceu, que há mais por se cumprir. Mas o que é claro é que a mensagem de Fátima não é uma história do passado. É um chamado urgente. A conversão, a oração, a reparação. A Virgem não veio para assustar, veio para suplicar, para nos advertir, como toda mãe faria. Porque o inferno é real, a guerra é real, mas também a graça é real. E a vitória também será real. Lúcia viveu quase 98 anos. Morreu no dia 13 de fevereiro de 2005 em silêncio. E assim o triângulo se fechou. Francisco, Jacinta e Lúcia, 3 crianças que viram a Mãe de Deus. 3 almas que deram tudo. E uma que manteve a tocha acesa durante quase um século. Lúcia não foi uma mártir de sangue, mas de obediência. Não gritou nas praças, mas seu silêncio ainda ressoa. Porque às vezes os que menos falam são os que mais dizem. Já passaram mais de 100 anos desde aquele 13 de maio de 1917. O mundo mudou. E, no entanto, muitas batalhas continuam as mesmas. Guerras latentes, corações endurecidos, almas perdidas. O Imaculado Coração de Maria não é um símbolo antigo. É um refúgio atual, uma armadura espiritual para os tempos modernos. Nele encontramos consolo, mas também força para nos levantarmos e combatermos a indiferença, o egoísmo e o ódio. O rosário, arma de amor. Rezar o rosário não é repetir palavras. É contemplar o rosto de Cristo em Maria. É um diálogo de amor que transforma a alma. Cada conta é uma semente de paz, uma ferida curada, uma vida restaurada. O rosário é a minha arma, dizia Jacinta. E Francisco assentia em silêncio, contemplando a luz que brota do perdão e da esperança. Fátima ensinou-nos que o mundo se redime quando os seus filhos oferecem os seus pequenos sacrifícios, uma renúncia, um jejum, uma palavra de consolo, um gesto de perdão, tudo por amor, tudo para reparar o coração de Deus ferido pelo pecado. Hoje tu és parte desta história, não como espectador, mas como protagonista. Ofereces os teus dias, os teus sofrimentos, as tuas alegrias, pela conversão daqueles que perderam o caminho. Aceitas a tua missão de paz, trabalhando pela unidade, perdoando, amando sem condições. O segredo de Fátima não ficou selado no passado. Caminha conosco, em cada crise, em cada coração ferido, em cada família despedaçada, o chamado ressoa. Não ofendam mais a Deus. Consagrem a sua vida ao Imaculado Coração. O teu sim hoje. A Virgem pergunta o mesmo que naquele 13 de maio. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em reparação pelos pecados e pela conversão dos pecadores? E o teu coração, como responderá? O Imaculado Coração triunfará, se lhe permitirmos arder em nós. A história de Nossa Senhora de Fátima não é apenas uma lembrança do passado. É uma presença viva que continua a inspirar fé, fortalecer corações e trazer consolo àqueles que mais precisam. Sua mensagem de amor, conversão e esperança continua, sendo tão urgente e poderosa, hoje como foi em 1917. Você acredita na intercessão de Nossa Senhora de Fátima? Tem uma intenção que deseja colocar em suas mãos maternas? Há alguém por quem você gostaria de rezar com fé? Deixe nos comentários. Vamos rezar juntos como comunidade, porque quando nos unimos em nome de Deus e sob o amparo de Maria, os milagres acontecem. Conte-nos se você também já viveu uma graça especial ou se tem uma intenção que deseja confiar a Nossa Senhora de Fátima. Queremos ler o seu testemunho. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo. Com esse pequeno gesto, você ajuda essa devoção mariana a alcançar mais pessoas que talvez hoje precisem de um sinal de esperança. Compartilhe esta mensagem com quem você ama, com quem enfrenta dificuldades ou com quem precisa lembrar que Maria
Como mãe, nunca nos deixa sozinhos. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você receberá cada vídeo cheio de fé e amor mariano que continuaremos compartilhando para nutrir o seu espírito. Que Nossa Senhora de Fátima abençoe sua vida, seu lar e cada uma de suas orações.